Audiobook. A leitura será sobre o livro A Estrela Semente, a Vida no Terceiro Milênio. Parte 7. A precisão espontânea do instinto. Como sabe todo bom atleta ou bom artista marcial, há uma forma intuitiva e natural de ser que é essencial para uma resposta imediata e efetiva ao movimento rápido de energias e oportunidades inerentes a cada momento. Não se pode jogar um bom tênis enquanto se toma decisões racionais sobre como proceder. Não se pode lançar o corpo no ar girando a 180 graus para explodir a bola de volta enquanto se busca um processo analítico e mental para resolver como isso deve ser feito. Não se vai conseguir encostar a raquete na bola enquanto se faz uma análise da trajetória e velocidade da bola antes de bater. De fato, um processo de raciocínio ocorre em cada uma dessas instâncias, mas trata-se de uma forma superior de raciocínio que ocorre abaixo do nível de percepção consciente do atleta, com uma rapidez e uma exatidão que ultrapassam os mais avançados computadores. Os atletas que atingem perfeição no seu esporte aprenderam a ter confiança num tipo de análise racional que ocorre quase instantaneamente abaixo do nível de pensamento típico histórico. Na era que se aproxima, não serão somente os atletas ou artistas marciais que irão sentir isso, mas todas as pessoas, em todos os campos. Antes do próximo milênio, a resposta intuitiva ao momento será uma coisa natural, a reação comum. Essa divina dança da orientação interior é a forma natural de ser da humanidade. Há ocasiões em que é apropriado desacelerar a tomada de decisão para um nível mental, mas o que for anteriormente designado para ser uma opção consciente ocasional tornou-se uma regra durante o período histórico. Tornou-se a forma típica de os povos históricos conduzirem suas vidas. Para dizer a verdade, os seres humanos nunca foram dirigidos a partir de um paraíso primordial. Sua decisão de colocar ênfase exclusiva nos processos de pensamento racional, de seus egos, ignorando e eventualmente esquecendo suas capacidades intuitivas de processar a informação, alterou seu aparelho de percepção a tal ponto que não viam mais a beleza e as maravilhas da Terra ao seu redor. A informação que entra na sua consciência está sujeita a ser interpretada por dois sistemas potencialmente diferentes e pré-historicamente, porém compatíveis entre si. O que foi designado para ser o seu sistema primário funciona automaticamente abaixo do nível de percepção consciente. Nesse sistema, a informação é organizada e interpretada pelo espírito. No sistema inicialmente designado para ser o seu suporte ou seu sistema suplementar, a informação é organizada e interpretada por associações subjetivas. Esse sistema, naturalmente, é aquele com o qual, historicamente, você está mais familiarizado. O ego e o espírito. A tomada de decisão para os espíritos eternos que optaram por habitar a biologia humana nunca foi estabelecida para ser dominada pelo influxo sensorial. Em funcionamento saudável, o ser encarnado recebe o influxo sensorial do corpo somente depois de destilado pelo circuito computador do sistema informativo primário do espírito, no hemisfério direito do cérebro. A informação sensorial é processada instantaneamente e a essência pertinente é projetada na tela da consciência do espírito residente. A identidade associada ao corpo, ou ego, participa desse mesmo biocircuito. Quando o ego, que é um reflexo do espírito, funciona num relacionamento simbiótico saudável com o espírito residente, não precisa ficar procurando o significado de cada sinal sensorial. Durante as primeiras encarnações, quando a primeira onda de espíritos penetrou na forma humana, a importância do ego ainda não era totalmente compreendida. A experiência mostrou logo que, sem um aspecto da identidade especializado no plano material e nas necessidades do corpo, uma de duas coisas provavelmente aconteceria. Ou o espírito ultraconsciente, relativamente insensível às frequências do medo, iria danificar ou destruir o corpo por uma razão qualquer, muitas vezes tão simples quanto esquecer que estava encarnado, ou, no outro exemplo, o espírito estaria tão preocupado com as nuances desconhecidas da biologia material que sua consciência não estaria mais livre para os prazeres criativos e interpretativos que, de início, constituíam seus motivos fundamentais para projetar o corpo.
Naturalmente, a solução era designar uma parte da consciência para representar um perito, residente no plano material, alguém que entendesse profundamente não apenas a necessidade do medo, pois os anjos entendiam isso, mas também a mecânica de como o medo funcionava. Esta parte da consciência, ego, iria então priorizar e regular as correntes de medo, que seriam inevitavelmente uma parte de qualquer excursão nos reinos da matéria e, quando necessário, alertaria o espírito residente quando um comportamento poderia resultar num dano biológico. Foi assim que o ego e o espírito, duas facetas de um todo, dividiram as responsabilidades entre si, compartilhando do mesmo corpo humano. Em funcionamento saudável, sua colaboração simbiótica é tão intimamente tecida quanto são os fios gêmeos da espiral do DNA. Na expressão dos primeiros encarnados, o espírito e o ego estavam tão entrelaçados que em qualquer momento do tempo não seria possível estabelecer uma distinção. Como numa corrente alternada, seus padrões de consciência oscilavam em configurações perfeitamente harmoniosas. O ego sabia que era uma faceta do espírito e, portanto, compartilhava da alegria do espírito, do seu entusiasmo e da sua compreensão. As únicas vezes em que o ego se tornava distinto, às vezes isso acontecia, era quando a atenção do ser encarnado estava tão envolvida que se esquecia do influxo sensorial de vital importância. Quando estão imersos em projetos criativos interessantes, frequentemente os espíritos orientam seus sensores informativos seletivamente, filtrando uma parte do fluxo para dar mais atenção ao projeto. Nesses casos, o ego entraria quando necessário. Nem sempre suas interrupções eram dramáticas, muitas vezes apenas lembravam ao espírito que seu corpo precisava de água, de alimento e de repouso. Enquanto o espírito, sem grande envolvimento, revisava o influxo sensorial com sua objetividade clara de consciência eterna, o ego, por outro lado, procedia de modo bem diferente. Sua forma de usar e de experimentar o sistema nervoso e suas muitas ramificações era totalmente outra. O ego sente o sistema nervoso humano subjetivamente, sensualmente, lentamente e em todos os detalhes, levando tempo para cuidar do corpo e atender às suas necessidades. Embora diferentes, os respectivos usos do sistema nervoso humano, pelo ego e pelo espírito, eram ambos vitais e ambos essenciais para uma experiência de encarnação equilibrada. Quando houve a queda, toda a determinação humana, do bem e do mal, passou para o ego, com sua forma mais demorada de interpretar, digerir, deglutir o influxo sensorial do sistema nervoso humano. Esta análise racional e demorada da sensação representava um processo necessário no quadro de responsabilidade do ego, mas pela sua própria natureza, era subjetiva. Guiada e dirigida pelo espírito, era um implemento válido de investigação para estudos profundos da natureza material. Todavia, sem a supervisão do espírito, o resultado forçosamente era o de uma visão reduzida de realidade. A visão que o ego tinha de si mesmo e do ambiente era parcial e incompleta. A análise da informação sensorial de seu cérebro esquerdo, embora mais lenta, porém altamente especificada, ainda era um veículo operacional plenamente eficiente, mesmo depois da queda para pesquisas e desenvolvimento terrestre. Mas, sem orientação do espírito, não importava muito o bom funcionamento do cérebro esquerdo nesse caso. Era como um veículo automotor de alta potência sendo dirigido às cegas. Para um ego solitário, que está se definindo em mortalidade e isolamento, falta escopo e expansividade de espírito. Quando ele tenta sozinho operar a mente humana, é como uma criança querendo vestir uma roupa de adulto, sente-se sufocado por uma coisa que pertence a alguém bem maior. Ele não tem a energia necessária para usar um instrumento biológico tão perfeito. Sem o espírito, o ego só é capaz de usar 10% da capacidade do cérebro, e mesmo assim, suas observações e conclusões em geral são ineficientes. Uma mente que se concebe
como fundamentalmente separada de tudo que percebe, é um instrumento de divisão. Ela não consegue fazer mais do que dividir, analisar, compartimentalizar e dissecar. Tudo que chama a sua atenção é reduzido a segmentos desconexos e o espírito, a vida de tudo, é esquecido. Partindo da premissa fictícia de que é basicamente distinto de Deus e da natureza que reside na raiz do seu pensamento, ela não é capaz de raciocinar, pois sua premissa é uma mentira. Eis porque o uso egóico da mente humana durante o período histórico tem sido tão destrutivo. Ela cria pensamentos, imagens, estruturas pessoais de identidade, instituições culturais e, eventualmente, civilizações inteiras baseadas na ilusão de que o indivíduo é fundamentalmente distinto do princípio geral do qual ele e toda a criação emergiram. Somente o espírito tem a energia, a inteligência e o software operacional necessário para usar a total capacidade da mente humana. Quando a consciência do espírito preenche a mente humana, esta se torna um instrumento de unidade, de harmonia, de cooperação, de criação, de compreensão. Ela se torna um vórtice de transformação, um canal através do qual a consciência universal pode fluir para dentro deste mundo físico. Como um componente na estrutura espiritual da inteligência universal fluindo através da humanidade para a Terra. O pensamento egóico tem o seu lugar, porém, quando funciona isolado, sem a supervisão do espírito, seu raciocínio, sujeito como é a fortes e medrosos exageros, cria o caos, a desordem e a doença, vendo separação onde não existe, imaginando a si mesmo, suas espécies, as plantas, os animais, mesmo o próprio mundo como existindo em distinções básicas. O pensamento egóico separado do espírito é devastador para as pessoas, para o ambiente e para as outras formas de vida que com eles compartilham desse ambiente. As tomadas de decisão que resultam da dependência humana no pensamento exclusivamente egóico têm dado ampla evidência de sua inadequabilidade durante os milênios que passaram. Até agora não havia outro caminho. A cooperação voluntária dos egos humanos não podia ser coagida. Foi preciso este ciclo de educação histórica para trazer a sua raça ao nível atual de conscientização e receptividade do ego, quando afinal podemos comunicar-nos com você claramente. Mesmo agora, seu biocircuito dirigido pelo espírito está processando informação fora do alcance da sua percepção consciente, definindo suas opções comportamentais e determinando qual dentre elas representa seu padrão mais criativo de interação. Se esses processos intuitivos fossem desacelerados e explicados, se os muitos fatores dos quais o seu ego não está consciente fossem definidos e suas múltiplas implicações mostradas, seu ego não encontraria nada que não pudesse compreender. As estruturas básicas da lógica instintual são as mesmas que as usadas pelo raciocínio mais lento do ego, deferindo apenas na velocidade e na exatidão. No entanto, para ter acesso à sabedoria intuitiva profunda da força vital, não se pode exigir essa explicação nem interromper o fluxo dos momentos ao insistir num detalhamento passo a passo da análise subliminal do espírito. Deve-se simplesmente ter confiança e observar os resultados. A espontaneidade é um processo racional na constituição do amor. Sua exatidão é insuperável. Não é turvada pelas emoções enraizadas no medo, nem por preconceitos culturais ou apegos ao pensamento estruturado, linguisticamente estruturado. A supercondutividade não resistente da computação biológica interior organiza os dados na velocidade da luz e com uma clareza que complementa os propósitos dos filhos da luz. Viver de acordo com os instintos. Na condição histórica, o influxo instintual é ignorado. As culturas que dominam os valores humanos suspeitam dos instintos tão profundamente que as crianças são instruídas desde a mais tenra idade a temê-los. Os jovens sentem intuitivamente que, sem ajuda, seus egos são incapazes de gerenciar efetivamente seus negócios, e a cultura os influencia nesse sentido. Isso distorce a verdade por trás da percepção, ensinando a cada nova geração que, sendo seus egos tão inadequados, devem então desenvolver uma persona, máscara social, um verniz protetor,
uma autoimagem atrás da qual podem se refugiar em segurança, procurando dali por diante relacionamentos no plano físico atrás de uma máscara. Às vezes, as claras, porém mais frequentemente através de mil formas de persuasão subliminar, partindo virtualmente de cada pessoa culturalmente ajustada que encontram, os jovens aprendem que o desenvolvimento de uma autoimagem é um assunto urgente e de grande importância. O sentido de identidade que os filhos da cultura assumem subsequentemente é superficial e fictício. Se a sua autoconsciência anterior era inadequada, eles têm a certeza de que este novo substituto é mais inadequado ainda. E então iniciam sua orientação para fora, procurando sempre os outros, pais, professores, autoridades, para orientação e direção e para a compreensão da realidade. Frequentemente, permanecem nessa mesma orientação voltada para o exterior durante o resto de suas vidas, dando um valor tão insignificante à voz interior do espírito que breve seus instintos ficam atrofiados e quase totalmente esquecidos. Como os demais nessa sociedade de sonâmbulos começam seus cálculos de valores de vida usando os processos de raciocínio do ego, muitas vezes encharcados de ansiedade, suas habilidades nessa manipulação é a única medida de sucesso que aprendem a valorizar. Viver espontaneamente, instintivamente. Simplesmente ser. Dizer as palavras certas sem uma programação prévia, experimentar a pureza da mente sem ser atravancado pela responsabilidade mal colocada. Saber exatamente qual o gesto adequado, o comportamento certo, a resposta criativa para cada situação. Estes são os direitos de cada ser humano. Cada criança vem ao mundo com sua consciência instintiva, saudável e intacta. Nas civilizações de estrelas que estão para vir, as crianças irão amadurecer não mantendo essa habilidade, mas desenvolvendo-a, burilando-a até a perfeição. Elas e suas sociedades viverão instintivamente, momento a momento, como você está agora convidado a viver. Confie em você mesmo, nos seus instintos, nos seus sentidos intuitivos. Aceite este seu direito de nascença que desabrochou com você vindo do ser que está por trás de todo ser. O padrão humano emergiu das correntes mais elevadas de uma inteligência suprema. Ele merece a sua confiança. Você foi condicionado a temer aquilo que talvez fizesse se fosse agir espontaneamente, mas esse medo está fundamentado na mentira. No seu âmago, você não é mau, nem forjado no pecado. O universo não criou dentro de você um demônio ou um tolo, mas fez de você um ser magnífico e luminoso. Você compartilha o mesmo campo unificado e singular da consciência com os anjos e o fazedor das estrelas. Deveria você temer a espontaneidade que irá revelar a sua beleza? Ou temer a expressão do seu amor? Afunilar a sua expressão da vida através da estreiteza de uma resposta antecipada dada por outro é o início da morte. Você faz isto ao risco da sua própria vitalidade. Existe uma outra maneira cuja essência é a confiança. Sinta o influxo informativo do seu ambiente fluir livremente para dentro e para fora da sua alma de modo subliminar. Sinta como penetra fundo em você para ser processado facilmente, autonomicamente, de acordo com os planos da vida. Quando você relaxa e libera a sua biologia para fluir nas correntes rítmicas desinibidas do amor que anima toda a criação, sua força vital organiza naturalmente os dados que fluem através do seu centro de observação. Com mestria, impecavelmente, ela traz para a sua percepção consciente do momento o que é mais importante para a sua alma. Não sacrifique no altar da sua mente a sabedoria sagrada que surge com cada batida do seu coração. Não permita que os sacerdotes austeros da tradição arranquem fora o coração das correntes espontâneas que levam à percepção da eternidade. Deixe a sua mente relaxar em amor e abertura até tornar-se um altar sobre o qual a consciência do Criador repousa. Entregue-se sem restrições à energia de vida e permita que flua para dentro de suas decisões. A inteligência inerente à própria vida dar-lhe-á a compreensão de si mesmo e do mundo e apontará o seu caminho dentro do futuro. É muito melhor ter uma autoimagem pobre do que uma imagem feita de presunção. Quando os ventos da mudança sopram fortes demais para as ficções dos homens, como breve o farão,
Os que têm autoimagem a esquecerão para encontrar-se com Deus. Mas os que já estão plenos de si mesmos não têm lugar para Deus e resistirão a qualquer mudança que venha ameaçar a ilusão que levaram tanto tempo para estabelecer. Quando você recebe Deus, você recebe a consciência que precede qualquer manifestação, a consciência ilimitada de amor eterno, que desde o início foi, é e sempre será, antes, além, acima e dentro de qualquer relacionamento. Esta consciência é a maior dádiva que alguém jamais receberá. À medida que você permite que a sua vida seja guiada pelas correntes de sabedoria natural que fluem instintivamente de dentro, você recebe essa dádiva. Você se vê imerso nas emanações animadoras do universo, nas frequências do amor eterno. Você reencontra o seu propósito. Você se recorda de sua razão de ser, da sua encarnação nesta vida, porque tomou uma forma humana. Você descobre que tem acesso a um oceano da informação viva e o seu código de acesso a essa informação de uma criança. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Conto com vocês para a parte 8, Os Filhos desta Estação. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Conto com vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até mais!